Agora a Rádio Ceará News apresenta Prosa Cultural. Um bate-papo sobre cultura, artes visuais, teatro, cinema, conversas sobre o cenário artístico e cultural do estado do Ceará. Convidados, design, dança e muito mais. Prosa Cultural. Aê, boa tarde! Está começando o nosso Prosa Cultural de hoje, terça-feira. O Prosa Cultural é um programa sobre cultura local, então a nossa proposta é prosear, conversar com quem faz cultura aqui no nosso estado. E hoje nós temos aqui uma presença especial, nós vamos prosear sobre teatro e um assunto aí que é bem peculiar para nós cearense, que é o humor. E estamos aqui com o ator e diretor Carri Costa. Oi, Carri, seja bem-vindo. Olá, muito obrigado por esse acolhimento bem gostoso. O prazer é todo nosso. E ainda no nosso programa teremos o quadro Alencarinos em Destaque, que também vai ser muito especial, porque vai ser sobre o Chico Anísio. Bacana. E o Chico, ele se destacou aí como humorista, um grande ator na TV brasileira e deixou aí inumeráveis personagens em nossa memória. Quem não se lembra do nosso estimado professor Raimundo? É, fantástico, é um mestre. Exato. E ainda teremos dicas de programação, de apresentações que estão acontecendo aí durante a semana aqui na cidade de Fortaleza. Lembrando que hoje é o nosso penúltimo programa do ano, então já estamos aí nesse climinha de despedida de 2018. E vamos lá. A apresentação e produção do programa é de Wilma Farias, ou Will, que no caso sou eu. Estou aqui todos os dias conversando com vocês. A operação de som e vídeo é de Tainara Pinheiro, além das redes sociais. Oi, Thay, boa tarde. Oi, gente, boa tarde. Hoje eu não vou aparecer. A Thay vai ficar aqui escondidinha. É isso, gente. Acompanhem o nosso programa e fiquem ligados nesse nosso climinha aqui de despedida de 2018 e nos preparativos para que 2019 tenhamos aí muitas coisas boas aqui no Prosa. Carri. Oi. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre teatro e nesse viés, assim, que é muito peculiar para nós cearenses, que é a questão do humor, né? E você está aí dedicado ao teatro há uns 34 anos, aí tá querendo, né? Quer me deixar mais velho nessa ordem. Não. Tudo bem, tranquilo. 34 anos, mais ou menos. Um jovem. Uhum. Apesar de eu não ter começado com humor, assim, eu não comecei com comédia, eu comecei no bairro da Piedade fazendo drama, fazendo Paixão de Cristo. Olha aí que revolução. Eu fazia, antes de fazer rir, eu fazia chorar o público. É bem bacana. Na realidade, assim, a gente descobre, o ator, a atriz, ele descobre desde cedo que tem alguma coisa que chama para aquela área, que chama para aquela linguagem. É uma coisa que desperta uma atenção a mais. Então é como se o teatro fosse começando desde cedo a escolher você para essa arte. Sim. E o que te fez ir para o humor? Olha, assim, eu sempre fui muito piadista, sempre fui muito divertido nas turmas, desde moleque, desde pequeno, que eu sempre fui o bagunceiro, né? O brincalhão, o divertido. Tinha uma certa tendência para isso, para esse relaxamento. E aí, quando eu comecei a fazer teatro, a gente começou a fazer um teatro, eu era muito engajado nas comunidades eclesiais de base, fazíamos montagens bem envolvidas, socialmente falando. Uhum. E aí se usava muito o riso para isso, né? Mas também o drama. Quando eu fui fazer o curso de arte dramática da Universidade Federal do Ceará, foi que eu comecei a estudar sobre o que era isso. Sabe? Antes eu sentia, depois quando você tem acesso a essa literatura, a esse conhecimento, você percebe, você descobre coisas interessantes, né? Técnicas que você tem intuitivamente e que você agora tem como desenvolvê-la melhor.
né? Então, a partir daí, eu comecei a querer entender melhor, sentir melhor. Mas nada melhor do que o experimento, para você saber realmente se esse é o caminho que você quer seguir. O que me fez decidir a trabalhar comédia foi um espetáculo que nós fizemos, uma sátira, chamava-se Dom Joaquim, que era uma sátira a Dom Giovanni, uma ópera que foi montada aqui. E nós montamos como crítica, né? Porque a gente não tinha editais para cultura, o teatro tinha poucos recursos e o Estado pagou uma quantia exorbitante para montar uma ópera aqui na cidade. A gente, satirizando, montamos uma comédia em cima. Então isso me puxou, isso me motivou mais. O público foi assistir com bastante entusiasmo. Sim. E eu me entusiasmei também. Sim. E comecei a trabalhar com comédia. Que é algo que a comédia e o humor nos traz muito, né? Essa questão do entusiasmo e da potencialidade de criar esses vínculos através do riso, digamos assim, né? Às vezes nós estamos tratando aí de temas difíceis, mas levando ele por um outro lado. Na realidade, a comédia, no meu caso especificamente, eu trabalho muito a sátira, eu trabalho... ela tem abre essa possibilidade de não só trabalhar o entretenimento pelo entretenimento, exatamente. Né? Então, quando a gente cutuca aquela problemática do social, do econômico, do cultural, nós estamos nos colocando dentro de uma responsabilidade social. Sim, também muito bacana. Eu acho que a cultura tem essa função também, a arte tem essa função, o teatro tem essa função. Né? Ele desperta as emoções, ela desperta os sentidos, ou seja, o riso, o choro, mas também as consciências, né? Sim, bastante. E voltando aqui um pouquinho mais para o nosso tema, que é essa questão do que nos caracteriza enquanto cearenses, né? Que aí nós estávamos até conversando um pouquinho nos bastidores, que é essa relação do humor, dessa molecagem que o cearense tem, que é uma característica e é como nós somos isso, né? muito conhecidos nacionalmente. É verdade, é muito legal isso. Por termos essa alegria e esse jeito meio gaiato de lidar com as situações de um modo geral. E aí você aí é o diretor da Companhia Cearense de Molecagem, que está aí há 25 anos. Exatamente. Então ninguém melhor aqui para falar sobre essa molecagem cearense, sobre como que vocês trabalham esse jeito do humor no teatro, né? Que é um outro viés. É aquilo que nos dá identidade, sabe? Aquilo que nos dá piso, aquilo que nos dá chão, né? Então, beber disso através da nossa literatura foi o caminho que eu encontrei. Eu me tornei um dramaturgo escrevendo comédias a partir daquilo que eu tomava conhecimento da nossa história, da nossa arte, essa verve moleque. A princípio, ela está na alma do cearense. E ela tem de onde ela veio, sabe? Então, essa molecagem, ela é genuinamente sertaneja, sabe? Então, assim, nós somos plenamente divulgados na nossa capital, mas o sertão é o nosso berço, sabe? O povo sertanejo, ele tem essa verve mais propriamente, sabe? E com uma ética, com uma docilidade, com uma... sabe, com um subentender muito interessante, muito perspicaz, e isso é legal, sabe, assim, eles não explicitam, é tudo muito, de uma certa forma, pense para poder rir. Sim, é entendeu? sutil. É sutil, sabe, então, assim, quando o sertanejo se encontra, ou se encontrava, seja nas calçadas, seja nos terreiros, nos sítios, nas fazendas, enfim... na ausência da TV ou então na ausência de alguma programação, se encontram e começam a contar os seus causos, as suas histórias. Geralmente são de cunho engraçado. Geralmente, sabe? E isso provoca neles uma catarse maravilhosa, sabe? Porque diminui a dor do que acontece, a dificuldade, seja financeira, seja climática.
sabe? Sabe, eles partilham, eles compartilham essa jocosidade. Sim. E nós viemos disso. A nossa história é essa. Nós somos daqui, mas nós viemos de lá, nós bebemos disso. E o que eu faço é passar isso cenicamente para a plateia, para que aconteça a identidade. Então, eu uso toda a verborragia cearense, o jeito como a gente fala, o jeito como a gente anda, a forma como a gente pensa, como a gente interage, e aí o público se identifica. Uma vez que ele se identifica, ele se diverte muito. Esse nosso linguajar, né, que é muito peculiar também, é uma das formas mais interessantes também de trazer essa relação humorística da... Sim. Apesar de a gente, que é forçado muito hoje em dia essa questão do complexo de vira-lata, né? Também é uma coisa meio nossa também isso, sabe? Muita gente não gosta daquilo que a gente produz, sabe? Acha que sempre o que vem de fora é melhor, sabe? Então, assim, mas mesmo essas pessoas, quando se deparam com os nossos costumes, quando se deparam com as nossas histórias, as nossas comédias, eles se identificam. Sim. É um assunto até que você trouxe que antigamente não, até pouco tempo, eu vejo que isso tem mudado mais nos últimos anos. Acho que a gente tem pegado mais isso do que é nosso, dessas características, e temos assumido mais isso no nosso cotidiano. A rede é a boa culpada disso tudo, sabia? A rede social ajudou muito. Muito, sabe? Porque a gente sabe o que está acontecendo no Sertão do Cariri, nos Inhamuns, a gente sabe quais as manifestações culturais que acontecem lá e chega com mais verdade pra gente. Exatamente. A gente tem mais acesso. Essa forma de compartilhar, né? Porque eu falo antigamente, mas não é tão antigamente. Não é tão. Verdade. Alguns aninhos atrás, assim, é uma característica também muito forte do cearense, é sempre valorizar isso de fora que você falou, e era praticamente como descrever um cearense, era essa forma de querer estar sempre fora, né? Exato. Tá sempre atrás de São Paulo, por exemplo. E hoje em dia eu já vejo que a gente tem essa inversão. Tem se utilizado mais, tem se apropriado mais aquilo do que é nosso mesmo, dessas nossas características locais. Perfeitamente. Está muito aquém do que poderia ficar, mas a gente sabe que a coisa começa, né? Se começa assim. Né? E é muito interessante isso, é muito legal. Nos dá identidade, nos resgata. Né? Você vê que no Nordeste nós temos estados que têm uma fortaleza muito grande se muito tratando, forte, sabe? De cultura, o pernambucano, né? O baiano, o pernambucano, sabe? O paraibano, eles são muito fortes nas suas artes, nas suas culturas. Nós somos fortes também. Nós temos arte, temos cultura de uma maneira muito forte, muito clara, muito definida, muito nossa cara, sabe? Mas precisamos assumir com mais orgulho isso tudo. Precisamos nos orgulhar de ser cearense. Precisamos bater o olho na nossa cultura, em toda ela e dizer, eu posso fazer uma releitura disso. Eu sou jovem, a molecada aí que está repensando muita coisa o tempo inteiro. Ela pode fazer releituras daquilo que elas muitas vezes achavam que era, que coisa antiga, babaca. Não, isso é muito folclórico e tal. Putz, cara, então vamos reler isso, vamos transformar isso sem nos perder. Né? Vamos trazer isso mais a fundo. E isso a gente faz com riso. E isso a gente faz com a comédia, sabe? Por exemplo, um grande desafio hoje para o humor e para a comédia, sabe? Mais para o humor até, é fazer isso, é fazer uma releitura dentro de uma determinada humanidade. Eu sou absolutamente a favor do politicamente correto. Tem gente que diz, mas agora ninguém pode fazer piada com isso. Pode não, colega. Pode não. Não mesmo. Isso é um ponto importante para a gente conversar aqui, porque o humor cearense, muito para quem vem de fora, ele é passado com uma ideia muito estereotipada e que não nos contempla enquanto cearenses e também acaba indo por um caminho que é um caminho do desrespeito e que aí é algo que fica meio delicado. É isso que eu faço, que é necessário fazer releituras, sabe? É necessário rever isso.
A princípio, você tem que estudar, você tem que ler Ir a de onde fundo. vem isso, Uhum. né? Então, assim, tudo bem, é um filão de mercado muito forte, né? Então, você sabe que até turisticamente é muito relevante para o Estado essa jocosidade tão amplamente divulgada no país Sim. inteiro. Né? Tem turistas que vêm para cá e porque querem assistir um show de humor. Então, que esse show de humor faça jus não só a nós, que somos cearenses, mas a uma humanidade, Sim, sim. sabe? Então, quando a gente está falando que quebra-se, o tempo passa e você tem que realmente romper com aquilo que destrói, que pisa na pessoa e no ser humano, Sim. sabe? Então, não tem como. Né? Tem piadas que não funcionam mais e não devem funcionar e elas têm que ficar em um passado, Exatamente. muito passado, sabe? Porque ela fere, ela machuca, sabe? Então, assim, não sou absolutamente contra isso. E é uma linha muito tênue que E às burra. vezes... É uma linha burra. Que às vezes as pessoas não conseguem detectar esse limite do desrespeito. Exato, sabe? E não pode ser desse formato. Sim, Para mim, esse é um formato medíocre. sim, É um formato burro de se fazer rir. sim. De Não. boa. Às vezes eu crio até polêmicas com relação a isso. Não Mas é gaiato. Não é gaiato, não é inteligente. Não. Não faz a pessoa pensar para rir logo em seguida. Exatamente. Não tem um Sabe? pensamento para você, sabe, tipo assim, entender do que é aquilo que está se tratando. Não tem todo um jogo de inteligência, de Aham. várias outras coisas. Enfim, não é gaiato, né? Não é. Não é moleque. Não é Não é moleque. moleque. Moleque no bom sentido, né? Isso, Porque tem isso. até aquela molecagem que é irresponsável. Tem. Mas aí, enfim, vamos seguindo. Uhum. E junto com a companhia cearense de molecagem, eu adoro essa palavra, que tá aí na cidade há 25 anos. Tempão, viu? Nós atingimos números e situações maravilhosas Sim, para a cultura, digamos, para a cultura moleque cearense, né? Você tem um espetáculo que dura 20 anos, que fica cartaz 20 anos e que Sim. leva mais de 1 milhão de pessoas ao teatro, é uma coisa genial. sim. Sabe? E que é o Tita e Nick. Isso. Que aí também, aproveitando, a gente já vai entrar um pouquinho nas peças da companhia, que tem a sede da companhia, que é o Teatro da Praia, que aí você também Exato. pode falar um pouquinho sobre a história do teatro. Tia da Praia. Tia da Praia é maravilhosa. Tia da Praia é resistência. Uhum. Se você perguntar uma palavra que define o Tia da Praia, resistência. Nós chegamos ali no Dragão do Mar, naquela antiga zona portuária da cidade de Fortaleza, antes dela ir para o Mucuripe. Uhum. Chegamos e alugamos um galpão para fazer um espaço cultural. Esse galpão continua alugado, ele não é nosso, ele é um galpão alugado há 25 anos. E mantê-lo, sabe, é um grande desafio e é a grande conquista, a grande vitória, sabe. Durante 20 anos ele foi um espaço de experimento. Fizemos um festival de teatro lá e era um espaço onde toda a classe teatral apresentava aquilo que ela criava de mais novo, de mais ousado, de mais experimental e apresentava nesse festival, sabe? Então, assim, ele foi esse celeiro de grandes artistas locais no teatro. E como ele precisa se reinventar, a gente deixou de fazer os festivais e agora ele é espaço para música, para novos cantores, é um espaço para novos atores também experimentar. Ele não é só um espaço sede da companhia da gente, a gente abre para a cidade. Eu sempre tive essa visão de que o Teatro da Praia é um teatro da cidade de Fortaleza, para a cidade de Fortaleza. E a cidade converge para lá de uma maneira muito, muito carinhosa. Sim. E aí ele vai sobrevivendo, sabe? Quantas e quantas vezes a gente já teve em situações limites de fecha, não fecha, entrega, não entrega, muitas vezes. Mas sempre a gente teve uma força sobre-humana para poder manter o espaço. Sim. E a gente sempre correu atrás. Nesses 25 anos, eu sempre tive com um pires na mão, atrás do poder público que nos ajudasse a manter o espaço, sabe? E a gente nunca conseguiu, recursos, nem através de editais, para que a gente conseguisse manter. Então, ele se mantém sempre numa linha vermelha, sempre numa situação delicada, mas se mantém. Sim, que é um
um dos, né, desafios para quem vive É. de cultura, não só aqui no Sim. estado, mas no Brasil de modo geral. Né? Mas seguindo aqui todos esses movimentos aí de resistência, como você mesmo já trouxe pra gente aqui sobre a peça Tita e Niki, que aí é o clássico da companhia, né? Isso. Tem mais de 1 milhão de espectadores. Verdade. Nós temos algumas imagens, mas aí seria legal você falar um pouquinho sobre essa peça, sobre essa versão alencarina Né? de um clássico de Hollywood. É a nossa cara, é a molecagem. Na realidade, ele tem um formato muito televisivo e muito cinematográfico, né? Aquele velho chavão do homem pobre que se apaixona pela moça rica, sofre, acaba no final felizes, vivos ou mortos, mas acabam. Né? Então, assim, tem um toque assim. E aí a gente satirizou isso, a gente brincou com isso. Nada melhor do que brincar com aquilo. A gente traz muito, eu como o escritor do espetáculo, o dramaturgo, eu deixo sempre espaços para atualização. Por isso que o público se identifica muito. A gente está sempre atualizando o espetáculo através de pequenos hiatos dentro da dramaturgia. Né? Então, isso é bacana. Né? Aí é interessante que sempre quando a gente viaja com esse espetáculo para fazer temporada fora do estado, a gente é tão bem recebido que você nem imagina. Sim. É muito. A gente sempre em São Paulo estamos fazendo temporada no Teatro Brigadeiro lá e sempre é um público muito bom. Muito bom, muito carinhoso, muito cearense, muito nordestino que vai assistir para curtir toda a nossa cor, o nosso jeito, a nossa fala. E a história que a gente quer contar. Sim. Então, Titanic tem isso. A alma cearense. Essa alma cearense. A Thay mostrou algumas imagens, ela vai mostrar de novo. Que aí eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre essas adaptações, né? Isso. Cearenses que vocês vão fazendo, que eu achei maravilhoso. Nosso naufrágio não é Esse jangada, só para naufrágio. começar, né? Então, assim, a gente não tem transatlântico, a gente tem uma jangada, chama-se Lamparina do Mucuripe. Lamparina do Mucuripe. Exatamente. Então, aí nós temos uma Tita, quem faz essa Tita é um grande ator, humorista, comediante, Denis Lacerda. E assim, a gente faz um par bacana. E tem água no espetáculo, sabe? Tem água no espetáculo. Então, assim, só que as águas, é uns canequinhos de água que a gente joga. O iceberg é um saco de gelo em cubinhos. Sim. Então a gente brinca com tudo isso. E o que é bem legal dessa brincadeira que tem muito desse improviso. Que é algo que é muito característico nosso também, dessa molecagem. O improviso, interessante, assim, as pessoas sempre acham que a gente... Existe uma dramaturgia que tem que ser seguida. A dramaturgia é o texto. Sim. E ela tem que ser seguida. A gente não pode fugir disso. Mas como a gente está tratando com coisas, entradas e saídas rápidas, sempre acontece o inesperado e aí é que a gente cria em cima. Né? Os hiatos que eu deixei, como já falei na dramaturgia, proporciona o caco, que é o que a gente chama do improviso. Sim. Né? Então, assim, o improviso ele não é translocado nem irresponsável. Ele é feito na medida e comedidamente, sabe? Então, assim, não tem a intervenção da plateia. Nós somos os palhaços dessa história, riam de nós, não riam do seu vizinho, então a gente não mexe com plateia, não é a política nossa, da companhia, nem dos meus espetáculos, nem de mim enquanto ator e dramaturgo e diretor, sabe? Então, assim, a gente tem um respeito absurdo com a plateia. Né? Então, e a gente se diverte muito com isso tudo também. O público se diverte e a gente se diverte em cena. Porque as coisas, muitas vezes, acontecem coisas inusitadas, né? Que a gente não conta e aí a gente se diverte. A gente improvisa também. Que é uma característica que também é muito marcante nossa, né? Que é essa facilidade, essa maleabilidade de lidar com o inusitado. Isso. É o repente. O sabe? repente. Que a gente diz de repente. É o repente na música. Sabe? Que nós somos criativos. Muito. O cearense é um povo criativo. Não que os outros não sejam, mas isso é uma característica. O que nos torna bons improvisadores, o que nos torna bons caqueiros, é a criatividade, é sermos criativos. É o domínio que a gente tem do saber do que o outro vai rir. Sim. Sabe? Olha que barato, né? É genial isso. Eu sei do que o meu companheiro, o meu amigo de rua, de bairro,
gosta de rir. Então eu solto aquilo porque eu sei que ele vai rir. É pelas sutilezas Sutileza. das relações. Essa cabecinha chata, gente, não é por Não, acaso. de jeito nenhum. Eu sempre brinco com os meus amigos que eles ficam dizendo que eu tenho um design arrojado na minha cabeça, né? Os amigos de outros estados, assim. E de fato, assim, esse design arrojado não é por outra coisa. É De pra jeito nenhum. gente ser esperto. Né? Oh. Mas, Carri, para além de Tita e Nick aí, que é um clássico da companhia, e mais de 20 anos, 1 milhão de espectadores, vocês também têm outros, Sim, sim. outras peças, como Cacos de Família. É uma sátira, né? Sim, Sátira é um programa de televisão. A gente brinca também com isso, quando a gente satiriza, a gente de uma certa forma está cutucando, sabe? Olha, como a gente é babaquinha de perder nosso tempo assistindo um programa que de uma certa forma tem coisas que, sabe, humilha as pessoas, sabe? sempre se coloca nesse lugar Né? do ridicularizar. Ridicularizar a pessoa, então a gente satiriza isso nesse programa, Sim. nesse espetáculo, sabe? Para você ver, as pessoas riem, sabe, da nossa crítica. É uma crítica social, sim. Então, o Cacos de Família, ele tem muito disso. A gente brinca com programas de televisão, com uma audiência de programas de televisão, com a loucura do ego existente no programa de televisão. Sim, Né? Então, sim. e o público adora, né? Porque ele passa a ser plateia, ele passa a ser público daquele, ele passa a ser ao vivo, é uma história ao vivo que está Sim, sim. acontecendo ali. Né? Então, o Loucuras de Amor já é diferente. Loucuras de Sim. Amor é uma comédia romântica. Já fala de amor. Fala de amor e um amor genuinamente Aí cearense. conte que amor é esse desses dois personagens. Rapaz, eu faço um mototaxista e Solange Teixeira, que é uma grande atriz comediante, para mim uma das melhores do país, né? Ela faz uma depiladora. E nós nos encontramos numa rodoviária porque ela está indo embora, ela vai me deixar, eu sou casado com ela. Ai, E aí tem um flashback que da acontece. relação. Exatamente. Então eu apareço cabeludo no começo da nossa história, enfim. Aí, e a gente vai contando. A primeira vez que eu a conheci, aí a segunda vez que eu pedi em namoro, a terceira vez que eu pedi em casamento. Né? Então tem até o momento que a gente vai a uma terapia de casal, que a gente já está casado. Então passa por isso e é muito cearense. Sabe? É o jeito como o cearense ama, né? Sim. E a gente brinca disso. Né? Brinca com o nosso formato, nosso jeito, a nossa música. Então é uma comédia, pronto, essa é uma comédia que não tem abertura para o improviso. Não já tem. é diferente. Já né? é diferente, ela não abre para o improviso, sabe? Então ela Tem tem todo um o roteiro. texto já se substancializa, ele já funciona, não cabe o improviso, Sim. sabe? Então ele já não tem nenhum espaço. As Vizinhas, que é uma comédia comportamental, já é Sim. outro formato. Eu gosto de variar, sabe? Você nunca vai encontrar a mesma coisa de um espetáculo no outro espetáculo. né? Sabe? Conta a história de duas senhoras que moram num condomínio, só que uma vai chegar nesse condomínio, as vizinhas, e ela é muito rica, perdeu tudo porque o marido trocou ela por outra pessoa. O marido é advogado, deixou ela na São miséria. histórias bem comuns É. no nosso cotidiano, Isso. né? Das relações. Né? E aí a trama é engraçada por si própria. Sim, sim. Nós temos imagens de As Vizinhas. Vamos ver. As Vizinhas. Cara. Como- Eu gosto muito. Eu faço uma personagem feminina aí. Sim, Eu faço a Kika, que é essa que está de Kika. lilás. certo. Né? Então, assim, é maravilhoso esse espetáculo. Eu gosto muito. É muito difícil. Para mim, é o meu personagem mais difícil de fazer. É porque Porque ela tem uma voz diferente, ela tem um corpo diferente, ela tem uma curvatura maior, entendeu? Então, assim, eu tenho que estar muito aquecido, eu tenho que estar com o corpo muito trabalhado para poder essa personagem vir e convencer, né? A mulher, ela anda com as pernas mais encostadas, mais juntas, então é diferente do meu andar, né? Eu costumo dizer que fazer teatro é isso, é você se colocar num cantinho, deixar tua alma num cantinho e incorporar uma outra alma. exatamente. Que aí vem uma pergunta que me veio aqui à mente, né? Como que é a preparação para esses personagens? Cada um tem a sua. Sim, Né? Então a Kika, que é esse personagem feminino que eu faço, eu tenho que trabalhar antes do espetáculo, eu tenho que andar como ela, eu tenho que colocar o sapato um pouco tem alto, que ir acostumando o corpo. né? O meu corpo vai ter que se acostumar, a voz é mais esganiçada e tal, entendeu? Então assim,
O Quintino, ele já tem uma voz mais tranquila, ele é mais calminho, sabe? Ele não grita nada. O Quintino é do Loucuras de Amor. Sim. Uma alusão ao Quintino Cunha, né? Nosso mestre da literatura, moleque. Sim. Né? Então, assim, nos meus espetáculos, eu sempre coloco nomes de pessoas bem conhecidas, assim, da nossa cultura. Nossos alencarinos. Nossos alencarinos. Sim. Isso aí, sabe? Então, é batata. E os nomes são bem populares. O Nick, eu faço um garotão, um meninão de 15 anos, né? De peruca loura e que tem todo é afobado pra caramba. Sim. Então isso a gente tem que se preparar, não tem como. Tem uma Não tem como entrar preparação frio. completa, não tem. E além desses, também tem o que você está atualmente, Pronto, o que é Sabotador. o Sabotador, Sabotador. que Isso é um aí drama, né? já mudei total. Eu saí da minha zona de conforto. Uhum, Né? Minha zona de conforto é a comédia. sim. Né? Então, assim, eu tô resgatando emoções diferentes. E aí é bacana, e aí é legal. É um desafio para mim. Né? Então, eu vi que o momento também pedia muito isso. Quando eu tô falando do momento, eu falo do momento político, econômico, social. E, assim, o distanciamento, digamos, das pessoas, né? Ultimamente se fala muito e se está criminalizando muito a cultura e a arte Sim. que trabalha o cunho social. Sim. Né? Então, assim, é um espetáculo no qual eu resgatei algumas poesias minhas e recito algumas poesias. Na realidade, eu leio poesias. Ele lê poesias, ele se alimenta dessas poesias. Né? Então, o Sabotador, ele é um personagem que ele, diante de um imperador que quer destruir as culturas, que quer destruir as obras de arte daquela localidade, daquele lugar, daquele país, ele decide resgatá-la, né? Como salvar a obra de arte para outras pessoas. Né? Ele acredita que ninguém tem esse direito de privar as pessoas de nenhum tipo de arte. Sim. Né? E aí ele esconde tudo num mangue, nos buracos do mangue. E lá ele sempre volta para poder se alimentar e curar suas feridas, porque ele se tornou um ladrão de obra de arte. Né? Antes que os ditadores destruam as obras de arte. Robin Hood. É um Robin Hood. Né? Um Robin Hood das artes. Das artes. Digamos assim. Gente, o Sabotador está em cartaz sábados e domingos de dezembro. Isso. Né? Segue aí dia 22 e dia 23, agora, nesse exatamente. final de semana. Isso. A hora é às 8h30 da noite, lá no Teatro Teatro da Praia, que fica na José Avelino 662, na praia de Iracema. É uma quadra do Dragão do Mar, pertinho. É, bem pertinho. Uhum. Custa R$20 a inteira e R$10 a meia. Classificação 12 anos. Então, adolescentes já podem chegar. Podem. E vão se deliciar. Poesias são lindas, sabe? A história é linda. É emocionante, é muito emocionante. A gente faz alusões a pessoas também aqui da nossa cidade. É muito legal. Ah, que massa. Curiosa. E, gente, a Carri, olha, nossa prosa foi Rapidez, já acabou. muito já. rápida. Olha aí, cara. Eu acho que foi uma das mais rápidas de todos os programas, viu? Falar de gaiatice, né? E eu falo muito, você tem que mandar calar a boca, porque eu falo demais. Mas a ideia aqui é justo essa, né? Que as parabéns, pessoas sabia? falem. Bacana a gente ter esse espaço na rede para isso. Discutir arte, discutir cultura, conversar com as pessoas sobre isso é muito legal. Parabéns. Oh, muito obrigada. Se faz sempre muito importante a presença de vocês aqui, né? Senão o programa não existe. Maravilha. Eu que agradeço sempre a disponibilidade. Gente, vamos seguindo aqui com o nosso prosa aqui para o nosso bloco Alencarinas em Destaque. E hoje ele vai ser muito especial. Todos são especiais, mas hoje ele é um pouquinho mais especial. Esse é um mestre. Que é justo sobre Chico Anísio. Então não tem como não ficar babando. Vou falar um pouquinho aqui da vida do Chico e o Carri, que gosta muito de falar, também vai falar. Francisco Anísio de Oliveira Paula Filho, popularmente conhecido como Chico Anísio,
O Chico, ele nasceu lá em Maranguape, no dia 12 de abril de 1931. Aos 8 anos de idade, ele já saiu do Ceará com destino ao Rio de Janeiro, começou a desbravar o mundo bem novinho. E aos 17 anos, ele começou a trabalhar na Rádio Guanabara, onde ele exerceu diversas funções, dentre as quais foi de comentarista de futebol, locutor de rádio e ator. Nessa mesma época, o Chico Anísio chegou a comandar 3 programas por semana. Era muito trabalho, viu? 3 programas por semana, gente. É puxado. E começava, então, a história do maior humorista que o Brasil já teve, né? Não tem como negar, não. Não tem. Não tem como suavizar, dizer um dos. Não é. É o No ano de 1957, ele estreou na televisão, né, na TV Rio, em um programa humorístico chamado Aí Vem Dona Isaura. Logo em seguida, ainda no mesmo canal, ele participa da Praça da Alegria, Domingo Alegre, Só Tem Tantã e Noite de Gala. Na época das chanchadas, o Chico Anísio criava diálogos para os filmes da Atlântida Cinematográfica e ainda participou de alguns filmes como ator. Na TV Tupi, na década de 60, ele criou o Chico Anísio Show e ao mesmo tempo apresentou o programa O Homem e o Riso. Nessa mesma época, Chico Anísio também já tinha demonstrado as suas habilidades em espetáculos de stand-up comedy. Muito plural. A sua estreia na Rede Globo de televisão aconteceu no ano de 1968 com o programa Chico Especial. Em 1971, no programa Chico City, o Chico Anísio criou mais de 200 personagens, conquistando popularidade com personagens como o famoso Alberto Roberto, o Tavares, o Pantaleão, o Bozó e muitos outros. Ainda nessa mesma emissora, ele criou também os seguintes programas: o Chico Total, o Chico Anísio Show e a famosa A Escolinha do Professor Raimundo. O Chico, além do seu humor fino, ele também foi compositor. Ele compôs mais de 300 músicas, algumas gravadas por grandes cantoras como Dolores Duran e Dalva de Oliveira. Ele também esteve à frente de diversos espetáculos teatrais, como Uma Noite com Chico Anísio, Olha Eu Aí Outra Vez, O Fofo e Chico. Além disso, também publicou diversos livros, como O Batizado da Vaca, Como Segurar Seu Casamento, O Enterro do Anão, A Curva do Calombo, Feijoada na Copa, O Tocador de Tuba, entre vários outros. Só pelos títulos dá para perceber a linha que era. Este alencarino que foi Chico Anísio, ele ainda achou tempo para se dedicar à pintura. Ele já expôs mais de 37 vezes. Acaba danado. É um experimentador, um artista nato. Eu contracenei com ele. Olha aí. Num média-metragem chamado O Alto da Camisinha. Ele é de uma generosidade, do Clébio Ribeiro, grande cineasta daqui. Sabe? Ele é de uma simplicidade, cara. É incrível, incrível. Eu me tremia quando eu chegava perto dele. E aí ele abraçava a gente como se ele fosse normal, né? Como se o cara fosse um gigantão imenso. Mas ele era normal, né? Só que muito talentoso. Ave Maria, pra mim era um deus da comédia ali. Maravilhoso, mas é justo isso. Acho que os grandes artistas, eles também têm essa característica da simplicidade. Eu conheço uns que nem tem tanto, não, mas tudo bem, né? Não, mas assim... Mas você falou os grandes. Os grandes, isso, justo os grandes, isso, realmente. né? Os grandes artistas, eles têm Eles essa têm, característica de fato. Dessa assim, generosidade. Até porque... generosidade. Sem a generosidade, a arte
Não faz é dissimulada, sentido, não faz é uma sentido. arte Fala, falsa. principalmente na arte de encenar. É. Tem coisa mais generosa, tem coisa mais bacana do que você a contracenar. Quando você contracena, alguém cala e você fala. Sim. Olha aí, a troca. É maravilhoso isso, né? É uma muita simplicidade. É confiança. isso. É uma troca absurda. Então, Sim. há que ser generoso, sabe? Há que ser. Há de ser, até porque envolve muitas sensações, assim. Todas as linguagens artísticas envolvem, mas eu acho que o teatro tem muito dessa troca mais direta entre os atores que estão Tem umas em coisas meio cena. estranhas assim também. Assim, hoje em dia a gente vê que, por exemplo, se corre muito atrás de alguma fama, Sim. da fama. Então tem uma molecada aí meio tapada, sabe? Assim, que quer patamares de ser conhecido, de ser ídolo, entendeu? É mais uma questão do viver do status do que necessariamente da profissão. Da profissão, dessa compreensão de quanto é generoso isso. É generosidade pura você fazer teatro, sabe? Então, quando você se recolhe num canto e o outro ator vem com a emoção dele, aí você vai com a tua emoção. Cara, é isso. E resultados vêm dependendo da tua capacidade, do teu desenvolver, do teu talento, da tua vocação, sabe? Não é só os teus likezinhos que vão dar o resultado devido, não. Porque é muito raso, né? É muito raso, assim, você tá aqui, de repente todo mundo vai... Os teus likes vão sumir, sabe? E nem todo like é verdadeiro. E nem todo gente. like é verdadeiro, exatamente. Tem uns que são comprados até, né? Tem uns que são comprados, tem uns que são tão automáticos. Né? Tem uns que vai passando e... Vai passando e dá aquele like sem nem saber o que tá dando. Por isso é preciso paixão. Sim. É preciso amor a isso. Entrega, né? Entrega é uma palavra muito importante. Verdadeiramente. Sim, eu acho que o teatro, ele traz muito isso, essa força da entrega. Você tá se entregando de corpo e alma. Não tem como. Não tem como fingir. Não. Sabe? É uma mentira que tem que ser verdade. Sim. Né? Então você tá contando, tá encenando uma história que não é real, mas que tem que ter a verdade. Né? Senão, quando você mente, quando a própria plateia diz, não foi real, não me disse. A plateia sente isso. Sim. Quando o ator não é. Pulsação. Sente. Né? É tanto que eu Demais. faço muito isso de repente, assim, é quando o ator empurra a plateia na cadeira. Fique aí. Sabe? Em vez de ser aquele que puxa pra cena. Sim. Sabe? Que envolve. Que você fica assim, hipnotizado com a história. Sim. É bárbaro isso. É bárbaro. E um bom ator é um achado. É um achado. Verdade. Mas aqui, seguindo um pouco a nossa homenagem a Chico Anísio, o Chico, ele recebeu no ano de 2000, em Brasília, uma homenagem que o colocava entre os 20 brasileiros mais importantes deste século. Merecido. Ao lado de pessoas como Pelé, Raquel de Queiroz e Emerson Fittipaldi. Vamos aí dar um grande destaque para Raquel de Queiroz, também uma alencarina. É verdade. O Chico, ele faleceu, nos deixou em 23 de março de 2012 e nos deixou aí muita saudade de seu humor e de seus personagens inesquecíveis, que aí a Thay já mostrou algumas imagens, né, Thay? Vou só falar alguns aqui, só pra gente relembrar. O Alberto Roberto, maravilhoso, eu ria tanto com ele. O Bento Carneiro, que foi o vampiro brasileiro. O Justo Veríssimo, que foi o político corrupto. Tão atual. O Nazareno. Ninguém merece o Nazareno. Foi um marido machista. E Painho, né, que era um pai de santo. Salomé, que era uma gaúcha amiga dos presidentes, que parecia a bruxa de 71. Mas ele era muito satírico, né? Ele denunciava muito. Através do seu humor. Demais. Era muito isso mesmo. Muito. As personagens dele eram politizados, eram conscientes. Total. Sabe? Sim. E o professor Raimundo, né? Que tinha aquele grande jargão aí pra falar dos professores dando aula. Salário, e o salário e o que a gente tinha que aguentar. Mas é isso, gente. Aí o nosso Alencarina super especial nessa semana especial do Prosa, que é a última do ano. E estamos aqui com Carrie Costa falando sobre teatro e humor também. Vamos seguindo para o nosso quadro de dicas. E uma das dicas de hoje
é o Museu do Humor Cearense. O Museu do Humor Cearense que funciona também no mesmo endereço do Teatro Chico Anísio. Tudo está encaixado, com uma vasta programação de exposições, vídeos e shows de humor. O museu ele surgiu muito no sentido de contar o motivo do Ceará ser um estado de graça e dizer de onde vem toda essa nossa gaiatice. Essa palavra também é muito maravilhosa. Mostrando através de seu acervo como esta cultura se sustenta até os dias de hoje, cada vez mais forte. O cearense ele é doido por humor. O Museu do Humor Cearense conta essa história. Ele tem em seu acervo mais de 2.000 livros específicos de humor na biblioteca Professor Raimundo, peças doadas pelo humorista Chico Anísio, como o busto do artista em bronze, troféu imprensa recebido das mãos de Silvio Santos no ano de 1985, pelo melhor programa humorístico do ano, o troféu Professor Raimundo, também recebido por Chico na cidade de Maranguape. Também temos, deixa eu ver o que mais que temos. O jaleco do Professor Raimundo, olha que legal. A máquina de datilografia que o Chico Anísio utilizava, né? Documentos oficiais sobre a criação do Dia do Humorista, matérias de jornais, cartazes e panfletos de shows, livros, CDs e fitas cassetes lançados pelos comediantes locais também. Então aí é um espaço super bacana aqui da nossa cidade que vale a pena visitar. Ele funciona de terça a domingo, das 9 às 19 horas. A visitação custa R$ 12,00 a inteira e R$ 6,00 a meia. E o Museu do Humor Cearense fica ali, na Avenida da Universidade, número 2175. Aproveita também e conhece o teatro do Chico Anísio. E seguindo também aqui com o nosso quadro de dicas, agora vamos para algumas peças que estão acontecendo ao longo da semana aqui em Fortaleza, que tem uma peça voltada para o público infantil, que é Chapeuzinhos e Pronto Socorro dos Brinquedos, que a Caixa Cultural vai receber 2 espetáculos criados durante o curso de formação básica para crianças e adolescentes da Vila das Artes, Chapeuzinhos e Pronto Socorro dos Brinquedos, né? São 2 peças, que será no dia 19 de dezembro, amanhã, às 18h30. A entrada é ótima, é gratuita. E a classificação é livre. Para quem quiser conferir, a Caixa Cultural fica ali na Avenida Pessoa Anta, número 287, na Praia de Iracema. Outro também espetáculos aí que vão acontecer, dessa vez é no Centro Cultural do Bom Jardim, é o Pedra no Sapato e Permissão para Desmoronar, que está fazendo parte da programação de aniversário do Centro Cultural do Bom Jardim, que está aí com uma semana super intensa de programação, de várias coisas legais. E a Companhia Lagos Circo, que já veio aqui no Prosa dar entrevista e falar desse espetáculo, traz novamente para o público o espetáculo Pedra no Sapato. O espetáculo será apresentado neste sábado, dia 22, às 11 horas, no Centro Cultural do Bom Jardim, dentro da programação dos 12 anos do Espaço Cultural. Olha aí, adolescente, o CCBJ. No palco, os artistas Felipe Abreu e Romina Sanches interpretam os palhaços Suspiro e Borburra. Utilizam as técnicas da palhaçaria clássica, usando as técnicas circenses como pano de fundo para a montagem realizada pela primeira vez em 2014. Nesta nova produção, que conta com uma nova roupagem também, uma nova pesquisa, os artistas buscam manter viva a arte cômica, onde o corpo está em evidência, explorando as possibilidades de quedas, golpes e absurdos cômicos. O palhaço e a palhaça se inspiram nos antigos clowns de picadeiro, teatro e cinema, trazendo-os para um momento atual. O intuito é experimentar possibilidades estéticas, gerando no espectador novas referências de comédia, ressaltando a poesia sem a necessidade do recurso apelativo.
muito do que nós estávamos conversando aqui hoje também. É verdade. E a programação, ela também apresenta às 10h30 o espetáculo de abertura, que é o Permissão para Desmoronar, que é uma pesquisa de um número circense do intérprete criador Iago, do coletivo Quintal, no qual ele aborda a temática acerca dos desmoronamentos pessoais, como metáforas aos acontecimentos recentes do mundo e os processos de desistência pelos quais o artista passou em sua vivência recente. Então, quem quiser aí conferir esses dois espetáculos circenses, eles irão acontecer no dia 22 de dezembro, no sábado, no Centro Cultural do Bom Jardim, às 11 horas, que fica ali na rua Três Corações, número 400, no bairro do Bom Jardim. A classificação é livre e o mais importante de tudo, sempre, que é gratuita. E é isso, minha gente. Com isso, nós vamos aqui caminhando para fechar o nosso Prosa Cultural de hoje. Agradeço imensamente pela prosa mais rápida que já existiu nesse programa. Ao Carri Costa. Eu que agradeço. Pô, maravilha. E lembrando aí que o Carri está em cartaz com o Sabotador, né? Isso, tá em cartaz. Sábados e domingos de dezembro. Os últimos desse ano serão dia 22 e 23, às 20h30, no Teatro da Praia, que fica ali na rua José Avelino, 662, na Praia de Iracema. Preços R$20 a inteira, R$10 a meia. Classificação 12 anos. Quem quiser aí conferir um pouco do trabalho do Carri em cena, só ir conferir O Sabotador. É isso, lá no Teatro da Praia, então faço convite a todos e todas, se quiserem. Não é comédia, mas é bem emocionante, é bem bonito, é um espetáculo muito bonito. Vale a pena a gente também se envolver, estar presente para ver arte e cultura nesse formato. É sim, sempre importante. Carri, muito obrigada. Eu que agradeço muito. Pela prosa, pela presença. Muito obrigado a vocês. Bom. E mais uma vez, parabéns por ter esse espaço para a arte e para a cultura cearense. Muito obrigada. Ficamos muito felizes. E esse foi o nosso Prosa Cultural de hoje. Lembrando que estamos aqui sempre às terças e quintas-feiras, às 17 horas. O nosso conteúdo ele fica disponível nas nossas redes sociais, Rádio Ceará News, Ceará com S-I, e também no nosso site, que é www.cearanews.com.br. Além disso, você também pode baixar o nosso aplicativo, tanto tem disponível para Android como para iOS. Então não tem desculpa, gente, de não acompanhar aí os nossos programas, de não acompanhar o Prosa. Puxando aqui muita sardinha para o meu lado. Então é isso, assim, não tem como, tem várias possibilidades aí de você nos ter pertinho, tem como assistir o programa depois. Então, nos acompanhem, curtam e compartilhem, que é muito importante. Agradeço também a Thay, que está aqui comigo sempre, Por operando nada. som e vídeo. Até a quinta-feira. Até quinta-feira, vez por outra ela aparece ou não, tudo depende do humor dela. Do bom humor. Do bom humor dela. E é isso, minha gente. Obrigada a todos que nos assistiram, que vão nos assistir mais à frente. Tenham aí uma boa semana. Estamos aí no comecinho da semana. Quinta-feira nos veremos aqui novamente às 17 horas. E é isso. Tenham uma ótima noite e até quinta-feira. Tchau, tchau. Você ouviu Prosa Cultural. Na Ceará News, você pode tudo a todo momento. Acesse www.cearanews.com.br e acompanhe toda a programação no site e nas redes sociais: Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Rádio Ceará News.